obrigado, Senhor, por mais essa noite, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes e trazer transformação, convicção e mudança, Senhor, de direção, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos, fique à vontade. Nós vamos continuar, obrigado, querido, a nossa série de mensagem, o mês da família, mês de maio, e nós estamos falando a temática entre a promessa e a redenção, o chamado de Deus para as famílias. E hoje nós vamos falar justamente sobre a promessa. Pedi a Kézia, a Luísa, para colocar o tema dessa noite. Deus não desistiu da família. Amém? Deus não desistiu da família. E você que está nos visitando, a gente está fazendo uma trilha teológica em relação à criação, à queda, à promessa e à redenção da família, por meio de Cristo, por meio de Deus, abençoando as famílias na sua história. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Inicialmente você vai ficar aí com a sua Bíblia aberta, que nós vamos andar por um pouquinho nela. Hoje eu estou de azul, para quem não sabe, né, o filho da promessa. Eu queria vir de Flamengo, mas não deixaram, mas eu vim de azul, eu e Laura, estamos combinando, porque Isaac Marinatti vem aí, meus irmãos. Descobrimos ontem, estamos aí felizes por essa grande promessa. Isaac é o filho da alegria, do riso, e a gente, depois de ter passado por um momento de tristeza, Deus nos dá a alegria de poder compartilhar com a igreja, compartilhar com os irmãos essa bênção, porque os filhos são herança do Senhor. E nós estamos alegres por isso. Que bênção. Isaac. Então, já estou treinando, tá, irmãos? Isaac. Vamos abrir aí nossas Bíblias. Somente até o versículo 3, inicialmente. A palavra de Deus vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, irmão? Por meio de você, todos os povos serão abençoados. Algumas versões, todas as famílias serão abençoadas. Meus irmãos, é com muita alegria que nós chegamos em Gênesis capítulo 12. Na semana passada nós falamos da tragédia da queda, do pecado entrando nas famílias, por meio do primeiro casal, por meio da primeira família. E aprendemos que o pecado é uma tragédia que traz, até hoje, até a volta de Cristo, consequências terríveis. Então hoje a gente vê o mundo nesse caos, nessa maldade generalizada, e a gente não precisa ficar espantado, porque isso não é de agora. Nós temos na Bíblia relatos que a humanidade ela é ruim, ela é caída devido ao pecado da queda em Gênesis capítulo 3. Mas nós aprendemos também na semana passada que em Gênesis capítulo 3 há já uma grande promessa, no versículo 15, que Deus enviaria
da semente da mulher, aquele que iria pisar, na cabeça da serpente e faria de uma forma completa essa promessa se cumprir na minha vida e na sua vida. E esse fruto da mulher, essa semente da mulher é Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, na semana passada, nós falamos sobre a queda, e depois da queda, meus irmãos, se vocês pegarem de Gênesis capítulo 3 até o Gênesis capítulo 12, que nós lemos aqui agora, os 3 primeiros versículos, você vai perceber as consequências terríveis dessa queda. E logo no capítulo 4 de Gênesis, a gente já tem o primeiro assassinato. Irmão matando o irmão. Depois vem a questão das descendências, ok? E em Gênesis capítulo 6, a gente tem o ápice da maldade humana, que chega a tal ponto que Deus decide dar um reset, um reinício da humanidade. Mas Deus encontra graça em Noé. E através de Noé e da sua família, Deus vai restabelecer uma nova aliança e dar continuidade à promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então nós estamos aqui diante de um Deus de promessas e um Deus de alianças. Então Deus faz essa aliança com Noé. Então a gente não consegue falar em Gênesis capítulo 12 sem primeiro citar esse homem maravilhoso e essa família abençoada, a família de Noé. Todos somos descendentes de Noé, meus irmãos. Então é importante a gente entender que Deus faz uma aliança com Noé. E agora no capítulo 12, nós temos essa realidade de Deus chamando agora uma família para ser abençoada e abençoar todas as suas gerações. Então, depois da queda de Gênesis capítulo 3, tudo parece desmoronar. O fim. Não há mais solução, não há mais para onde ir. O pecado entrou no mundo e com ele a dor, a vergonha, o conflito, a morte. A família criada por Deus para de refletir a sua glória. Tornou-se agora um lugar de tensões, de rupturas, de morte, de sofrimento. Mas a história bíblica, louvado seja o nome do Senhor, não termina na queda. Amém, meus irmãos? Muito pelo contrário. A gente tem a promessa de que Deus está conosco e que Ele iria enviar num tempo devido, num tempo oportuno, aquele que iria redimir a humanidade. Esse é Jesus Cristo. Agora em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abrão. E se você está perdendo a EBD da CIB, meus irmãos, sinto lhe informar que você está deixando de ganhar aulas de teologia de graça. Aos domingos de manhã nós estamos estudando Hebreus, e estamos estudando versículo por versículo, capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, homens de Deus, homens da fé, e a gente tem falado, e hoje a gente falou um pouquinho sobre esse homem de Deus, chamado primeiramente Abrão, e depois Abraão. E aqui em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e por meio da sua família, ele inicia um plano de redenção que alcançaria todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua. Amém, irmãos? Porque nós somos o povo de Deus, redimido em Cristo Jesus. Então o pecado destruiu, mas Deus, na sua infinita graça, e misericórdia e bondade, resolveu restaurar o seu plano inicial, restaurando as famílias. A família não foi abandonada por Deus em nenhum momento. Pelo contrário, ela continua sendo um instrumento do seu propósito redentor. Então nós estamos fazendo essa trilha, irmãos. Eu amo quando nós temos um caminho a seguir. Nós passamos pela criação maravilhosa de Deus. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus institui o casamento, a família, a primeira família. E essa primeira família, ela erra, ela cai. E essa família sofre as consequências dessa queda. E agora Deus chama um homem para dar continuidade a essa promessa, estabelecendo ele como um parâmetro para que toda a sua descendência fosse abençoada. João Calvino vai dizer que a graça de Deus é maior do que a ruína
causada pelo pecado. Amém, meus irmãos? Com certeza, a graça de Deus, ela, nós cantamos aqui, né? Graça, abundante graça, ela sobrepõe qualquer pecado. Então nós estamos, infelizmente, debaixo dessa realidade do pecado. E nós precisamos lidar com isso. E você que está em Cristo Jesus, que é salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, hoje você é um pecador, mas é um pecador redimido. É um pecador que sabe quem você é e sabe para onde você vai. Amém, meus irmãos? Então isso é bom, isso é maravilhoso, isso é possível porque Deus, ele chama esse homem chamado Abraão e através desse homem ele abençoa toda a humanidade. Nos capítulos anteriores de Gênesis capítulo 12, como eu falei, a humanidade, ela afundou completamente na rebelião. A queda do homem, o dilúvio, por causa do pecado, a Torre de Babel, no capítulo 11, demonstram como o homem estava distante de Deus. Como que o pecado, ele nos afasta completamente de Deus. O homem escolheu se afastar de Deus e isso trouxe sérias consequências. O cenário é de desordem, de total afastamento de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que aquele que não nasceu, aquele que não está em Cristo, é inimigo de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Então é um cenário extremamente triste, caótico. Mas agora em Gênesis capítulo 12, meus irmãos, escutem nessa noite. Deus intervém de forma soberana quando ele chama Abrão, um homem sem filhos, para formar uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. É isso mesmo. O homem, já de idade avançada, sem filhos, porque a sua esposa era estéril, ela não poderia ter filhos, e Deus justamente chama esse homem, chama esse casal, essa família, para estabelecer uma promessa abençoadora. Uma promessa de que todas as famílias seriam abençoadas por meio deles. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. A história da redenção passa a caminhar por meio de uma família. E entenda, meus irmãos, que quando Deus te entrega uma promessa, por mais difícil que seja aquela promessa aos olhos humanos, Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Então creia. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque, como foi falado hoje de manhã, Deus trabalha no extraordinário, no espiritual, meus irmãos. E nós precisamos continuar crendo, tendo essa fé de Abraão, essa fé de Sara, que muitas das vezes nós a criticamos porque ela riu, porque ela duvidou. Mas o cenário, humanamente falando, era um cenário de descrença, de incredulidade. Mas ele creu, e porque ele creu, ele recebeu a sua promessa. Amém? Então, em primeiro lugar, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra, como nós lemos. O chamado de Abrão é um marco na história da redenção. Aqui tudo começa. Porque se você é um estudante da palavra, você sabe muito bem que através de Abraão vem a descendência de Cristo Jesus. O povo de Deus, o povo de Israel. De Abraão vem Isaac, não é isso? De Isaac vem Jacó. De Jacó vem os seus filhos, vem José. E vem as tribos de Israel. E a história é contada. A história é direcionada nessa direção, ou seja, nessa linha. Então o chamado de Abrão é um começo, é um marco na história da redenção. Deus faz 3 promessas principais a Abrão, nesse texto aqui logo inicial.
Ele diz que uma grande nação, você vai ser o pai de uma grande nação. Depois ele vai dizer que o seu nome será reconhecido, você será grande, o seu nome. E em terceiro ele vai dizer que bênção, as promessas, né? A promessa da bênção para todas as famílias da terra. Imagine você, homem de Deus aqui hoje presente, você ouvindo uma palavra dessa aos 75 anos e sabendo que a sua esposa é estéril, que não vai poder ter filhos. E o versículo 4 do texto que nós lemos, você não fechou sua Bíblia, eu amo essa parte aqui, só esse trechinho. A Bíblia vai dizer o seguinte: partiu Abrão. Ele não questionou a Deus, ele não fez perguntas, ele apenas obedeceu ao Senhor. Abrão partiu, como o Senhor havia o quê? Ordenado. E muitas das vezes nós não recebemos as promessas do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, porque nós duvidamos, nós questionamos. Nós queremos ver o cenário todo pronto para que nós possamos crer. Mas Hebreus vai dizer que a fé é ver além, ver de forma espiritual. E nós precisamos colocar isso em prática. Então a palavra famílias aqui mostra que o plano de Deus sempre teve um alcance global e também doméstico ao mesmo tempo. O Senhor não apenas salva indivíduos, mas Ele deseja alcançar lares inteiros, meus irmãos. A salvação é individual, nós sabemos disso, mas um lar que tem Deus como a centralidade das suas vidas, é um lar abençoado por Deus. Então essa promessa encontra seu cumprimento total em Cristo Jesus, porque nós agora somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Nós fazemos parte dessa geração que foi abençoada, dessa descendência abençoada, a descendência de Abraão. Deus é maravilhoso, meus irmãos. O Evangelho de Mateus, ele inicia apresentando Jesus como filho de Abraão, Mateus 1:1, e mostrando que ele é descendente prometido, por meio de quem as nações seriam abençoadas. Todas as nações seriam abençoadas. Então aqui nós temos a certeza de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Através desse homem, da sua descendência, Deus estabeleceu uma aliança, uma promessa, um povo abençoado, apesar. E aí a gente coloca aqui um apesar, por causa do pecado. Porque a Bíblia ela não vai isentar os erros que esses homens cometeram. Abraão cometeu muitos erros, Isaac, Jacó, todos eles. Mas eles continuaram crendo, permanecendo no Senhor firmes. A Bíblia é a história de Deus formando para si uma grande família. E nós podemos dizer que hoje a igreja é o Israel de Deus tranquilamente. E podemos afirmar que a igreja local é e faz parte dessa família maior de Deus. Então sinta-se privilegiado, alegre-se por fazer parte desta família, de fazer parte dessa promessa de Deus para a humanidade. A sua família pode estar marcada por crises, situações complicadas, mas Deus ainda tem promessas para ela, eu creio, amém, meus irmãos? Não desista da sua família, não desista, por mais difícil que esteja, permanecer. A palavra de Deus nos orienta a permanecer firmes, crendo que o Senhor vai cumprir as suas promessas e nós seremos uma família abençoada para a glória de Deus. É a nossa promessa. Nós estamos debaixo dessa grande promessa de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus confiou à família uma responsabilidade espiritual.
Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. É um texto que tem alguns versículos muito conhecidos, mas que a gente conhece às vezes solto. E eu gostaria de ler do 1 ao 9 com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Deus confiou a mim, a você, a nossa família, uma responsabilidade espiritual. E você já vai entender por quê. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe será bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensina-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Amém, meus irmãos? Nós temos uma responsabilidade espiritual. E qual é essa responsabilidade, pastor? Passar para próximas gerações essa promessa que Deus está abençoando. Famílias, ensina aos seus filhos de forma persistente, meus irmãos. Essa é a orientação. O povo de Israel recebeu essa ordem para ensinar a lei, a palavra de Deus aos seus filhos. E esse texto, capítulo 6, vem logo depois da entrega da tábua das leis, dos 10 mandamentos. E muitas das vezes nós pecamos e falhamos em persistir, em contar, em pregar, em trazer a palavra de Deus, a centralidade da palavra para dentro dos nossos lares. E eu digo uma coisa para vocês: uma vez que nós não levamos a palavra, o mundo vai levar aquilo que não é bom. Então nós precisamos preencher os nossos filhos com a palavra de Deus, com a lei de Deus, e contar dessas promessas, passar de geração em geração. O verso 7 é muito lindo: ao sentar em casa, conte para os seus filhos, ao caminhar, ao se deitar, ao se levantar. Tenha a palavra de Deus como norte, como algo especial na sua vida. Pais, os nossos filhos, eles, principalmente essa geração, eles andam, eles imitam aquilo que nós fazemos. Muitas das vezes nós falamos e fazemos diferente. Que nós possamos nos policiar e entender que essa geração é uma geração que copia aquilo que é sério, aquilo visto, aquilo que é falado, mas aquilo que é feito, que é colocado em ação, em atitude. Não adianta. Essa galera de hoje, essa geração, eles têm faro de mentira, faro daquilo que é falso, que não é autêntico. Então fiquem ligados, porque a espiritualidade do lar não deve ser ocasional,
mas deve ser contínua. A oração, palavra, a leitura da Bíblia deve ser algo intencional. É inculcar, né? A palavra está certa, né? Inculcar. Né? Na cabeça mesmo ali, ó. É isso? É botar para ler junto, é escrever, usar criatividade. Porque, meus irmãos, nós que somos adultos, esquecemos e temos dificuldades, muitas das vezes, de pegar a palavra de Deus. Imagina essa geração tecnológica, que tudo é no eletrônico. Então nós precisamos ali, ó, martelar. Não é isso, Roberta? O tempo todo, né? Temos que martelar. Eu creio, né, Jaque? Você foi ensinado assim, né? E nós precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é atemporal, não é careta. Nós precisamos continuar acreditando, crendo que é a palavra de Deus, amém, irmãos? Então faça isso. Ah, mas eu não quero. Não. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou brincando com a Laura agora ultimamente, que ela mora na nossa casa, que a casa é nossa, e que ela mora aqui, ó, no meu bolso. Então não tem essa que eu não quero. Não tem essa, não temos vontade. Tem coisas, meus irmãos, de nós, pais, precisamos pegar, né, as rédeas e falar assim, não tem essa não. Não quero ir para a igreja. O quê? Hã? Né, pastor Leandro? Como é que é o seu lá? Como é que é? É o MEI. Não pode faltar médico, escola e igreja. É o MEI lá do pastor Leandro. E funciona. Porque uma coisa nós não podemos chegar, depois que estiverem, né, adultos, e falar assim, nós fomos negligentes como pais espiritualmente nos nossos lares. Então assuma essa responsabilidade espiritual. Então é a nossa responsabilidade, sim, transmitir, pregar essa palavra para os nossos filhos, para a nossa descendência, ultrapassar essa geração. A palavra de Deus. Nenhuma igreja, escuta que eu vou falar essa frase, nenhuma igreja pode substituir o altar doméstico. A igreja é importantíssima, meus irmãos. Não estou falando que você tem que trocar, não. Mas o primeiro altar é a sua casa. É ali que nossos filhos precisam aprender a palavra de Deus. A igreja é fundamental, é importantíssima. A escola bíblica dominical, como a gente tem visto aí, né, o avanço das crianças com a escola bíblica. Os professores estão, ó, de parabéns, está show. Tem sido uma bênção. Mas a responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe, sobre o seu filho. Infelizmente, nós queremos terceirizar, jogar a educação dos nossos filhos para a igreja e para a escola, muitas das vezes. Achando que nós só colocamos no mundo, agora a escola resolve, a igreja trabalha a parte espiritual. Não. Deus nos chamou com responsabilidades, como pais, para abençoar essa geração. Amém, irmãos? E essa é uma geração, como eu falei anteriormente, tecnológica. É uma geração muito difícil. Eu sou ali na meiuca, tá, meus irmãos? Quem está comigo aí, 40 a mais, sabe o que eu estou falando. Nós somos a geração que viveu o analógico e estamos vivendo o digital. Essa galera já nasceu no digital. Não é isso? Então, eles acham que eles sabem de tudo. Né? Laura quer me ensinar tudo, achando que é... Sabe de... Rapaz, Senhor da glória, a gente tem que ter muita paciência. Vou te falar, né? Questiona. Nós somos a geração, né, de pessoas e é bom, né, que tenhamos filhos questionadores. É importante. Mas nós precisamos ter sabedoria para lidar com essa geração. Então você que tem cabelos brancos, né? Estou vendo alguns aqui. E amém por isso, meus irmãos. Tem alguns aí que estão escondendo, mas está aparecendo, tá, irmãos? Tem alguns aí, isso é bênção do Senhor, meus irmãos. É bênção. Essa sabedoria. Alguns já estão com barba, né? Barba branca também. Paulinho? Tá ficando também, Paulinho? Isso é bênção. Então nós precisamos ter paciência com essa geração, porque é uma geração que está vivendo um tempo diferente. Mas nunca troque, né, essa questão
do seu altar doméstico. Faça o seu culto espiritual na sua casa, ore, oriente seus filhos para esse mundo mal, porque é ali que nós precisamos prepará-los para esse mundo que eles vão viver. Eu vejo muitas pessoas aí falando assim, o meu filho não vai para a faculdade, porque na faculdade ele vai ser corrompido. Ô, meu irmão, você tem aí desde quando ele nasceu até 18 anos para preparar ele. É responsabilidade sua. Prepara o seu filho para que ele seja firme lá na faculdade, para que a fé dele seja uma fé inabalável, para que ele chegue lá e ele seja um influenciador naquele lugar, em nome de Jesus. Não tenha medo não, irmãos. Maior que está em nós do que está no mundo. Que negócio é esse? Que medo é esse? Em nome de Jesus está repreendido isso. Vai ser uma bênção na faculdade, vai estudar e vai abençoar essa geração. Nós precisamos pegar esses nossos filhos aí, e igual a Bíblia diz, né? É flecha, meu irmão, ó, sai jogando flecha. Amém? Eu já falei, né? Em 2 anos quero apresentar crianças aqui na igreja, tá? Então em dezembro vai ser Isaac, e aí ano que vem a gente vai, vamos orar, né, irmão? Paulinho. Ai, Senhor. A gente está aí, ó, os homens aí, os mais jovens aí que estão ainda. A gente tem o padrão aí de Tiago. Tiago, 3 filhos. Entendeu? A gente está, né, Aleph? Amém, Aleph? Filhos são bênção. Filhos não dão trabalho. Filhos são o trabalho. Aquilo que Deus mandou para a gente cuidar. A nossa família é uma bênção, porque nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, meus irmãos. Que negócio é esse de temer esse mundo? Nós precisamos continuar confiando que Deus é conosco, assim como ele foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, os patriarcas, ele é conosco. Deus não mudou, meus irmãos. Deus continua sendo Deus, amém? Em terceiro lugar, para fechar, a fé e a promessa, elas devem ser transmitidas de geração em geração. Como eu falei, o propósito de Deus nunca foi limitado a uma geração específica. Deus não se limitou aos patriarcas, muito pelo contrário. A promessa foi estendida de geração em geração. E eu acho muito lindo isso, meus irmãos, porque aqui nós temos uma tradução oral. O que é isso, pastor Rafael? Eram contadas histórias, a palavra, os feitos que Deus fez, do que Deus realizou de geração em geração. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 145, versículo 4. Salmos 145, versículo 4. Nós temos essa linda declaração. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra geração os feitos poderosos que Deus tem realizado. Verônica, minha amiga, a sua geração vai contar para a outra geração, para a próxima geração, o milagre que Deus fez na sua vida, amém? E nós vamos abençoando uns aos outros, abençoando as próximas gerações. E assim é a tradução oral, contando aquilo que Deus fez na nossa vida. E Deus tem feito maravilhas em nosso meio, meus irmãos. Deus tem agido, tem atuado poderosamente. Ele continua sendo o mesmo Deus, continua fazendo coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo, ao falar a Timóteo na sua segunda carta, ele vai dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, lindo demais isso. A fé da sua avó, a fé da sua mãe, e eu percebo que essa fé habita em você, meu amado Timóteo. Amém, meus irmãos? Coisa linda, a gente ouvir esse testemunho. A fé que habita em você é notório, ela vem do seu pai, da sua mãe, de uma família abençoada por Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. A fé autêntica, ela produz, meu irmão e minha irmã, nessa noite, ouvinte, ela produz um legado. Na sexta-feira, nós estivemos ali na Trindade, no culto de gratidão, no sepultamento do velório do pastor Altamiro. Eu lá estive com o pastor Orbílio, com a Rosinda. Meus irmãos, que culto lindo. Um momento de tristeza, de dor, mas que legado aquele irmão deixou. E o pastor Orbílio estava lá juntamente com o pastor Aécio, com o pastor Cornélio, com o pastor Hamilton e outros pastores que são fruto, pastor Cirlei Dutra, são os patriarcas aí, que são frutos, meus irmãos, de uma fé inabalável, de um homem de Deus que plantou ali na Pibita, na PIB de Itaboraí, deixou esse legado. Esses pastores que foram ensinados ali, que foram enviados para os campos e hoje estão abençoando as suas igrejas. Para quem não sabe, pastor Altamiro, né, batizou o pastor Orbílio, enviou o pastor Orbílio para o seminário e fez o casamento de Orbílio, apresentou as filhas, Jesus, olha, que benção. E enviou o pastor Orbílio para cá, para nos abençoar, amém, irmãos? Isso é legado, é geração abençoando geração. Qual é o legado que você tem deixado ou vai deixar para a sua família, espiritualmente falando? Você vai falar assim, pastor, mas eu não herdei nenhum legado da minha família. Comece em você agora. Comece você a deixar esse legado para as futuras gerações, para abençoar vidas. E é muito lindo isso, meus irmãos, e eu tenho um privilégio agora de dar continuidade a esse legado pastoral aqui na CIB. E assim a gente vai caminhando até a volta de Jesus. De geração em geração. É como se fosse uma corrida de revezamento. Quem já viu uma corrida de revezamento nas Olimpíadas? Não entendo de nada de corrida de revezamento. O que eu sei é que um sai correndo igual um maluco com um bastão na mão. Não é isso? Com um bastão. Aí quando chega no lugar, ele tem que passar o bastão para outra pessoa. E aquela outra pessoa que pega o bastão sai correndo também. E lá no outro lugar tem outra pessoa esperando já ele para pegar o bastão. E a gente vai fazendo o quê? Um revezamento. É isso, de geração em geração. Então essa corrida só é vencida quando o bastão é entregue com segurança no último corredor. Se esse último corredor chegar lá na linha de chegada com o bastão, porque tem que chegar com o bastão. Corrida. Aceso? Não é tocha não. É corrida. Está confundindo com a tocha olímpica. A tocha olímpica também é um revezamento, não é isso? Vai passando pessoa para pessoa. É interessante essa ilustração, né, meus irmãos? Nós estamos passando bastões. De geração, bastões. De geração em geração. Uma bênção. Você está preparado para passar o seu bastão? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que nós não somos eternos aqui nessa terra. Nós temos um prazo nós temos uma senha, não é isso? E não sabemos quando vai chamar essa senha. Não é isso? Tem gente passando a sua senha aí. Mas uma certeza que nós temos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Qual é o legado que você tem deixado? O que você tem deixado de bom para essa geração? Quais os ensinamentos você tem deixado? Quais lições positivas você tem deixado para essa geração? Quando os nossos filhos olham para mim, olham para a gente, o que eles têm visto de legado? Eu quero copiar pastor Leandro, a sua perseverança. Eu quero copiar a nossa irmã Severina, a sua fé. Qual o legado você tem deixado para essa geração? O maior patrimônio que você pode deixar de legado
para essa geração, escute isso, é sua fé em Cristo Jesus. Que por meio da fé, você pode mover montanhas, não é isso? Então deixe uma fé inabalável, uma fé firmada em Cristo Jesus. A próxima geração precisa receber esse evangelho de forma clara, objetiva, para esse tempo, para essa geração, meus irmãos. Nós precisamos abençoar esta geração em nome de Jesus. Então, para concluir, meus irmãos, nós temos uma promessa. A queda não anulou o propósito de Deus para as famílias. Não é à toa que nós estamos aqui firmes, firmados na rocha que é Cristo. Somos perfeitos? Muito pelo contrário. Passamos por dificuldades? Muitas dificuldades. Mas nós estamos firmes no Senhor. Em Abraão, Deus declarou que todas as famílias seriam abençoadas. E nós estamos inseridos nessa promessa. E em Cristo, essa promessa tornou-se realidade, porque Ele veio para formar uma grande família espiritual, uma família chamada igreja, da qual nós fazemos parte dessa família. Então hoje, o Senhor continua chamando homens, mulheres, pais, mães, filhos, para participarem desse plano redentor de Cristo Jesus. Que a nossa família seja um exemplo, seja uma bênção, para que outras famílias possam se espelhar e também serem abençoadas. Amém, meus irmãos? Precisamos deixar um legado para essa geração, porque eu vou te falar, meus irmãos, está muito difícil permanecer com tantos ataques que a gente tem vivido nesse tempo, onde a família tem sido atacada diretamente. A instituição formada por Deus no Éden tem sido desacreditada, colocada em dúvida, em descrédito. Não sei vocês, mas a gente tem visto poucos casamentos, meus irmãos. Poucas crianças nascendo. As famílias estão se diluindo. Brigas, crises. Coisas terríveis têm acontecido no meio das famílias. Por isso que nós precisamos continuar firmados e sendo testemunhas vivas que é possível sim ter uma família abençoada por Deus, meus irmãos. Nós não podemos nos calar, nós não podemos retroagir. Precisamos avançar e continuar levantando a bandeira da família para continuar abençoando essas gerações que estão vindo. Talvez você entrou aqui com a sua família ferida, e feridas profundas, distanciamento de Deus, espiritualmente falando, conflitos que não conseguem ser resolvidos, ano após ano, falta de perdão, mágoas. E eu falei isso semana passada, através da queda do pecado, consequências. Marido e mulher vivendo no mesmo lar, que não se falam. Filhos rebeldes, que fazem o que querem. Essa é a família que o mundo diz que é normal. E a nossa família, que é uma família tradicional, careta, antiga, antiquada, nós somos a família de Deus. A família que está debaixo da proteção de Deus, das promessas de Deus. Então não deixe cair nesse papo furado, meus irmãos. Ideológico, muitas das vezes, que a família é uma instituição fracassada. Em nome de Jesus está repreendido essa frase. Nós somos uma família abençoada. Tome posse dessa palavra. Creia que, mesmo
Em meio às dificuldades, aos problemas, nós somos uma família abençoada em Cristo Jesus. E precisamos levar esse legado para as próximas gerações. Então, por isso nós precisamos nos alegrar quando chega uma criança em uma família. Precisamos nos alegrar quando uma família, um casal é restaurado. Precisamos nos alegrar quando há perdão entre pais e filhos. Existem famílias, meus irmãos, que os pais não falam com seus filhos há anos. Isso não pode ser um padrão de Deus. Eu não aceito isso, não. Não está certo. O padrão de Deus é uma família restaurada. Apesar. É uma família que se perdoa, uma família que se ajuda, uma família que se ama, uma família que coopera uns com os outros. E ontem, né, Jaque, nós, ao anunciarmos a Laura para fazer ali a revelação para a Laura, a gente comprou, Jaque encomendou, ficou o dia todo, gente, me cozinhando com essa notícia. E eu tentando me controlar, né? E aí de noite ela encomendou um donut. E a primeira coisa que nós fizemos, que foi ligar para a Viviane, para as crianças lá em São Paulo, que as crianças estavam ansiosas também para saber. Isso é a alegria de compartilhar a alegria. Entender que nós somos uma família abençoada por Deus. Que quando nós passamos por problemas, passamos juntos, amém? E quando nós nos alegramos, precisamos nos alegrar juntos. Esse é o padrão de Deus para a família dele, espiritualmente falando. A igreja, quando passamos um BO, um problema, o quê? Nós passamos juntos. E quando passamos por alegria, nós passamos pela alegria juntos. Né, pastor Billy? Ontem passamos um problema lá no carro, né? O carro acabou a bateria, meus irmãos. Na hora de vir embora, lá, Sulacap. Mas temos uma família, amém? E aí as primas de Jaque chegaram com o carro lá, pegaram o cabo, fizemos uma chupeta na hora lá, e o carro pegou e viemos embora, amém, irmãos? Família. Família abençoada por Deus. Não é perfeita, meus irmãos. Entendam isso. Não busque perfeição. Busque sim você se aprimorar, você tentar melhorar todos os dias. Mas a perfeição vai vir só em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. Entenda isso. Vai haver os arranhões, meus irmãos. Vai haver pais e filhos. E aí eu vou estender, né? Sogro, sogra, cunhado, cunhada. Eu costumo dizer que eu não tenho sogro nem sogra. Eu tenho um pai e uma mãe. 2 pais e 2 mães. Amém? Uma benção. Quando meu pai faleceu em 2018, foi muito triste para mim, foi um momento muito difícil. Mas Deus me sustentou, me abençoou e colocou o Orbilho na minha vida como um segundo pai. Isso é bom demais, isso é família de Deus, meus irmãos. Então nós precisamos entender. Então você que tem filho, tem filha, já comece a orar, meus irmãos. Por nora, não é isso? Por genro, abençoados. E eu falo novamente, eu oro para que Laura encontre o Rafael da geração dela. E continue orando assim, é benção. E já oro para Isaac, entendeu? Encontrar o quê? A Jaque do tempo dele, meus irmãos. E é isso. E nós vamos abençoando de geração em geração. Então assuma a sua responsabilidade. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos na sua casa. Transmita essa fé maravilhosa, genuína, de geração em geração. E declare com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que Deus continue abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, que você possa viver essa promessa. Deus não desistiu da família. Que você possa levar essa palavra e abençoar outras pessoas, abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.